A didática das provações. Quarta justificativa para a ocorrência de provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para tornar evidente a imensidão da malignidade do pecado e do seu originador, e o quanto o pecado é ofensivo a Deus. A maior evidência da imensidão do mal e de Satanás enquanto originador deste mal pode ser encontrada no cruel e brutal assassinato de Jesus Cristo, o inocente Filho de Deus. Jesus disse: "Está consumado", e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. O inimigo de Deus demonstrou sua malignidade desde o princípio de sua rebelião no céu, mentindo e enganando, e acusando falsamente ao seu Criador. Toda essa maldade foi transferida para este mundo, quando aqui foi aceito como seu governante, pela queda dos nossos primeiros pais. No entanto, em nenhum período da sua história de pecado e degradação, Satanás demonstrou tanto ódio e maldade quanto ao tempo relacionado à vida de Jesus Cristo na Terra. Ele se utilizou de atitudes as mais vis possíveis para atacar e tentar destruir a Emanuel, inclusive desde seu nascimento, quando conseguiu, por meio de uma ordem político-militar, tirar a vida de todos os meninos de até 2 anos que viviam em Belém e seus arredores. Somente esse terrível e devastador ato seria suficiente para concluirmos o quanto esse inimigo maligno odeia ao príncipe da paz. Mas sua determinação em destruí-lo não ficaria só nisso. Durante toda a vida de Jesus, certamente houve outras ocasiões em que o inimigo lançou-se com toda a sua fúria sobre o Senhor para o destruir. Foi, no entanto, em sua juventude que Jesus enfrentou todos os exércitos do mal. Aos 27 anos de idade, quando do seu batismo, foi ele levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, e ali pôde perceber nitidamente o quanto seria dura sua prova maior, a cruz. Satanás não poupou esforços para fazer desanimar o Salvador, tirar de sua santa mente o desejo de salvar o homem e fazê-lo desistir de trilhar um caminho tão penoso quanto o que teria pela frente. Ali no deserto, seus ataques foram certeiros, procurando desanimá-lo com relação à fome pela qual passava o Senhor depois de 40 dias jejuando. E também quanto à sua eterna natureza de glória, quando o inimigo o desafiou a convocar anjos que o protegessem. Ainda lhe ofereceu os reinos do mundo como prêmio de sua submissão. Mas Jesus, plenamente determinado a obedecer à vontade de seu Pai, foi mais certeiro ainda, recorrendo à própria palavra de Deus para derrubar todos os sofismas do inimigo, o qual, percebendo a firmeza do Senhor, deixou-o aos cuidados dos anjos celestiais que o serviram amoravelmente. Sim, Jesus foi alvo das mais cruéis tentações e provações que se possa imaginar, sendo em cada momento da sua irretocável vida assediado pelo pai da mentira para ceder e desistir de nós. Mas graças ao eterno amor por suas frágeis ovelhas, ele não desistiu. Aliás, desistir é uma palavra que não se encontrava e nem se encontra em seu vocabulário. Depois de aproximadamente 3 anos e meio daquela terrível experiência no deserto da tentação, Jesus seria exposto a novas e extremas provações. Satanás planejou cada detalhe do seu ataque contra o Mestre e não poupou nenhum esforço sequer para fazer com que ele fosse, afinal, aniquilado. Todo o seu exército foi mobilizado para esse evento. Exército este composto de anjos maus e de pessoas dedicadas aos seus serviços. A paixão de Cristo, composta de cenas horríveis, desde sua traição,
passando pelo injusto aprisionamento e pelos mais injustos ainda julgamentos, contou também com humilhações e agressões físicas e verbais das mais hediondas. Sua carne foi dilacerada pelos cruéis açoites dos soldados romanos. Sua cabeça foi ferida com diversos golpes, e ainda pela coroação por espinhos que lhe foram cruelmente cravados nas têmporas. Desde a noite anterior, no jardim do Getsêmani, sua angústia fora indescritível, sendo que até seu suor transformou-se em sangue. Aliás, o derramamento de sangue foi um dos elementos que mais o oprimiam, pois isto implica necessariamente em enfraquecimento físico, e até sua morte na cruz, muito sangue ainda seria vertido. Esse foi, sem a menor dúvida, o maior sofrimento a que possa ser submetido um ser humano. Satanás estava determinado a fazê-lo retroceder no plano da redenção humana, sugerindo a Cristo que esse mundo já lhe pertencia e que ele devia voltar ao céu, deixando-o à mercê dos seus interesses. Depois de aprisionado, julgado e injustamente condenado, foi ele obrigado a carregar a cruz até o seu local de execução e, obviamente que durante esse trajeto, o inimigo o assediaria ainda mais, por meio de acusações, insinuações desfavoráveis, enfim, todo tipo de ataque que pudesse fazê-lo repensar sua obra de redenção. Sobre o Calvário, foi Jesus executado sem qualquer piedade, tendo suas mãos e pés pregados no madeiro. Seriam longas horas de dores físicas quase insuportáveis, mas também de dores ainda maiores pelas quais ele passaria, as advindas das duras e cruéis palavras dos seus acusadores e da multidão enfurecida, bem como pela sensação terrível e totalmente inédita para ele, a interrupção do contato com o Pai. Um relacionamento mantido por toda a eternidade passada estava agora para ser interrompido. Isto causou-lhe a maior dor da sua vida e, por tão intensa agonia, teve seu amorável coração rompido, causando-lhe a morte. Durante milênios tem Satanás avançado em sua terrível obra de enganador e acusador. Ele é o pai da mentira e também assassino. Muitas são as evidências da presença do mal entre nós, como as doenças, as guerras, a fome, os desastres e tantas outras coisas ruins que aqui acontecem a cada minuto da nossa existência. Não há, de sua parte, restrição para a prática do mal, não lhe importando idade, condições físicas ou mentais. Ele atacará e, em sendo possível, destruirá qualquer pessoa que esteja em seu caminho, como o fez com o divino pastor. A experiência de Jesus Cristo sob os constantes e ilimitados ataques de Satanás são a maior evidência de que esse inimigo cruel não conhece limites para a prática da maldade e para seu ódio pelos fiéis servos de Deus. As aflições impostas por Satanás ao Filho de Deus são, enfim, evidências mais que suficientes de sua malignidade. São ensinamentos explícitos quanto à real personalidade desse ser maligno. Se não poupou o próprio Altíssimo, também não deixará de atacar a cada um de nós. Abriguemo-nos no Senhor, pois nele somos mais que vencedores. Uma pérola de esperança para você. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13.